Lado em Salmo 91, né? Que diz assim: a segurança daquele que refugia em Deus. Mas Deus me levou lá em 1 Samuel, o capítulo 1 e o versículo 47. Né? 1 Samuel, livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o verso 47. Vamos lá, igreja! Deus tem uma palavra para o nosso coração. 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 47. Vem, 1 Samuel. Vai até o 23. O versículo 47. 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 47. Não tem. É 1 Samuel 17, 47. Segundo? Não, é 1 Samuel. 1 Samuel, Capítulo, vamos ver. capítulo 16. 16, aqui 1 Samuel, Capítulo 16. e o versículo 40. O versículo, 17, 47. versículo 40, 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 47. 47. Não tem? Não tem. Bora, 1 Samuel, capítulo 17. É o 17 mesmo. 17 mesmo. Vamos lá, 17. Isso. Aleluia. Isso, 17. Tá bem observando Bíblia, hein, povo? Isso aí. Sinal que tá lendo Bíblia, glória a Deus. Amém? Os irmãos me perdoam pela... Tá perdoado. Amém? Amém, Jesus. 1 Samuel, o capítulo 17 e o versículo 47. Amém? Agora tá certo. Glória a Deus. Amém? Amém. E saberá toda esta congregação, o Senhor salva, não é com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra. Repita comigo, meus amados, bem alto. E saberá E saberá. toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vós entregará na nossa... Deixa eu aceito, meus amados. Deixa eu aceito. Meus amados, lá em Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí eu estava na madrugada e Deus colocou essa palavra para trazer para a amada igreja. Se nós for fazer uma análise, meus amados, lá em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia fala assim: até quando será dó de Saul haver rejeitado para que não reine sobre Israel? Nós sabemos que Saul, ele começou muito bem o seu reinado, porém, em certa ocasião, ele quis andar segundo o propósito do coração, andou na desobediência. E Deus manda Samuel ungir a Davi como o próximo rei de Israel. Aleluia. Davi, ele estava lá no campo, no meio das palhadas, desprezado pela sua família, esquecido pelo homem, mas não por Deus. E Deus tinha uma promessa na vida de Davi. A Bíblia fala assim que Jessé tinha 8 filhos e o menor era Davi. Davi estava no campo. O que o senhor quer dizer através disso, pastor? Davi estava no campo, desprezado, esquecido. Deus manda Samuel ungir a Davi. A Bíblia fala assim que quando Samuel chegou ali, primeiramente ele viu Eliabe, o seu irmão primogênito. Ele viu ali. E a Bíblia fala assim: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o coração. Amém? Ele chegou ali na casa de Eliabe, primeiramente viu Eliabe. E Eliabe estava confundindo, porque Saul era um homem alto, robusto. Ele estava pensando que seria, mas Deus advertiu: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. Olha para o coração.
O que me chama a atenção que depois que Davi é ungido, a primeira batalha que ele teve foi contra o filisteu, Golias. E Davi, pela lógica humana, não tinha nenhuma preparação, Davi não tinha. E o filisteu, ele foi para afrontar o povo de Israel, um gigante totalmente preparado para a guerra. Esse gigante, toda a batalha que ele ia, ele saiu vencedor. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. O que é isso? Ele tinha 2,95 metros de altura. Um gigante. Porém, Davi era um jovem que não tinha experiência com lança nem com espada. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para a grandeza do seu Deus, meu irmão. Então, meus amados, campanha é muito bom. Mas nós temos que entrar com fé, com perseverança e com dedicação. Nós sabemos que a campanha, às vezes o adversário se levanta, mas se levanta para cair, porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo, Ribalabarrai. Esse gigante, ele foi para afrontar o povo de Israel, e todo aquele povo ficaram com medo, ficaram assim atemorizado, porque o gigante era totalmente preparado. E Samuel, capítulo 17, versículo 32, ele disse para Saul, Davi: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse para Davi: contra os filisteus tudo poderá ir, porque você é jovem. É jovem. E esse gigante, ele é preparado desde a sua mocidade. Aí Davi disse: apacentava a ovelha do seu pai, e viu um leão e um urso, e roubavam a ovelha do seu rebanho. Eu saí após ele, feri e levantei, lancei a mão da sua barba e eu matei. Davi era um jovem sisudo de palavra, era um homem que tinha ousadia, meus amados. Ele não ficou intimidado, porque aquele gigante era totalmente preparado para a batalha. Então, nessa tarde, eu não sei em qual área que o gigante tem afrontado a sua família, tem afrontado o seu ministério, tem afrontado o seu casamento, Ribalabarrai. Creia que maior que está contigo do que ele está no mundo. Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança do Senhor. Amém? Essa é a herança do Senhor. Então confia, meus amados, nem a ferramenta preparada nessa tarde não vai ter o poder de prevalecer contra a sua vida. Toda obra da macumba, da feitiçaria, da magia negra, todo levante do adversário, toda palavra negativa contra a sua vida, que não vai dar certo, que não vai conseguir, a última resposta é Deus que dá a seu favor. Se você está aqui nessa tarde, é porque realmente você colocou algo na mão de Deus, colocou um propósito. Então confia em Deus, como diz a Bíblia em Salmo 91: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, dele confiarei. Então o primeiro passo é nós confiar em Deus. É confiar em Deus, meus amados. Por quê, pastor? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, e vós a vara que está em mim, eu nele. Amém? Ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então a nossa dependência não está no homem, não está na mulher. A nossa dependência está em Deus, meus amados. Mas a partir que você olha para a grandeza do seu Deus, tem muitas pessoas passando luta e colocam Deus lá embaixo. Lá embaixo. Ele esquece que Deus tem que estar acima de tudo. Aleluia. Deus é em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Levanta nessa tarde a sua cabeça, levanta a sua cabeça. Se Deus chamou você, é porque você é capaz de vencer. Davi não tinha nem preparação com lança, com espada, com escudo, mas porém Davi ele tinha ousadia. Ele colocou primeiramente Deus na direção. Ele colocou porque ele sabia que o gigante não ia lutar contra ele, ele ia lutar contra o próprio Deus vivo. Ele tinha convicção. E assim, meus amados, coloca primeiramente Deus na direção que vocês vão vencer. Aleluia. Vencer a batalha, vencer as aflições do dia a dia. Aleluia. Porque se nós acreditar, se nós confiar, esse ano de 2023
Deus tem algo sobrenatural para fazer em nossas vidas. Eu creio. Vamos esquecer o ano de 2022. Vamos agora focalizar no ano de 2023. Porque grandes coisas Deus tem para fazer. Deus quer salvar sua família. Deus quer entrar com um plano de salvação, de libertação, de transformação.